segunda-feira, 10 de junho de 2013. Começa agora o Notícias de Jacareí. Boa tarde. Milhares de pessoas são infectadas pelo vírus da dengue no Brasil todos os anos. Por isso, em Jacareí, a Vigilância Sanitária realiza ações de combate ao vírus, não só na época de chuva, mas durante o ano todo. Para auxiliar no combate à dengue, a Vigilância Sanitária está visitando alguns bairros da cidade. A gente divide por períodos. Então, o primeiro período nós já fizemos, ou seja, o primeiro período a gente começa desse setor, né, a cidade toda. Terminou o primeiro período, a gente retorna. Nós já estamos no segundo período. O monitoramento nas casas acontece a cada 45 dias e nem os imóveis vazios escapam da fiscalização. Tem uma outra equipe que volta mais 2, 3 vezes durante a semana e depois tem uma outra equipe também que faz essa pendência aos sábados. Na casa do Marcelo encontramos alguns locais que podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, como esta planta e o ralinho do quintal. Sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado para essas pocinhas de água, tudo. Quase todo dia a gente limpa o quintal, né? Então evita de ter alguma coisa aí para não estar proliferando, né? Já na residência da Maria Lúcia, a situação foi diferente. O verdadeiro problema estava ao lado. O terreno está abandonado, né? A casa está abandonada. Eu nem sei como que a água está lá, porque tem tanque, tem as coisas. A moradora conta que o filho teve que providenciar uma tampa para lacrar a caixa d'água. É porque ia ficar aberto e enchendo de mosca e ia morder a gente mesmo, né? Vamos notificá-lo, tá? Para que ele resolva a situação. Ele recebendo a notificação, ele tem um período aí de 7 a 10 dias para solucionar. Se ele não soluciona, ele vai responder um auto de infração. Esse auto de infração pode se tornar um auto de imposição de penalidade, ou seja, ele pode pagar uma multa. Nesse período agora, o bairro que apontou um índice larvário maior foi esse aqui, o Cidade de Salvador. Até agora, Jacareí já registra 103 casos, sendo que 62 foram contraídos aqui no município e 41 vieram de outras cidades. Sempre a gente tem que ficar em alerta, tá? Não é assim um número satisfatório. O ideal seria que fosse 0. Tá? Mas não é 0. A gente tem, porque as pessoas se locomovem, as pessoas viajam, né? E os casos autóctones não são os primeiros a ocorrer. Sempre começa por importado. Então alguém sai do município, viaja, vai para a cidade, não se informa, a cidade está em estado de epidemia e a gente tem que ficar atento porque agora tem o sorotipo 4 circulando na região. Ao todo, existem 4 variedades do vírus em circulação no país. Todos os sorotipos são transmitidos da mesma maneira, pela picada da fêmea do mosquito. Os sintomas e o tratamento também são os mesmos. A diferença entre um e o outro é que se uma pessoa infectada pelo dengue 1, por exemplo, fica imunizada para aquele tipo, mas ainda pode ser infectada por outros sorotipos da dengue. Recentemente, um caso do vírus 4 foi confirmado em Taubaté. A preocupação é essa, entra um sorotipo diferente, as pessoas não estão imunizadas contra esse sorotipo e a probabilidade de desenvolver um caso grave da doença é muito grande. Para evitar que a doença avance na cidade, fique atento e não deixe que objetos acumulem água. E caso encontre algum criadouro no seu bairro, denuncie. Elas podem denunciar casa com piscina abandonada ou pneu jogado, entulho, né, material inservível jogado em via pública, em terrenos baldios, também pode denunciar, que é através do 0800 16 30 10. Afinal de contas, contra a dengue, todo cuidado é pouco. Confira como fica o tempo em Jacareí nessa segunda e terça-feira. O dia começou nublado nesta segunda-feira em Jacareí, mas o sol deve aparecer entre poucas nuvens. A possibilidade de chuva é muito pequena e o termômetro deve registrar variação entre 14 e 25 graus. A previsão para amanhã é de variação da nebulosidade e baixa possibilidade de chuva. O termômetro deve registrar máxima de 14 e mínima de 24 graus. Postos de combustível de Jacareí têm prazo de 60 dias para indicar se etanol é mais rentável que gasolina. Edinho Guedes luta por posto fiscal no município. Sasaki reitera pedido de manutenção da ponte existente na estrada Gomercindo Pavrete. Acompanhe as atividades da Câmara de Jacareí no nosso Giro de Notícias.
Foi publicada na última quinta-feira, dia 6 de junho, no Boletim Oficial de Jacareí, a lei que obriga postos revendedores de combustíveis do município a exibirem informações do valor percentual do litro do etanol comum em relação ao litro da gasolina comum. Os estabelecimentos têm o prazo de 60 dias para se adequarem à nova regra. O texto da lei número 5.771/2013 é de autoria do vereador Hernani Barreto. Pela nova regra, os revendedores devem exibir os valores percentual em local visível para o consumidor, respeitando o mesmo tamanho dos anúncios com os preços e utilizando os dizeres: neste estabelecimento, o preço do etanol comum corresponde a tantos por cento da gasolina comum. Na prática, a regra significa que os consumidores poderão saber se o preço do etanol corresponde no máximo a 70% do valor da gasolina, o que, segundo especialistas, é o limite para que esse combustível seja mais vantajoso. O presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Edinho Guedes, se reuniu na última quinta-feira, dia 6 de junho, com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para discutir a implantação de uma unidade do posto fiscal na cidade. A ideia é que, com a implementação de um posto fiscal no município, que tem por objetivo atender pequenos e grandes empreendedores, os trâmites de abertura de empresas, por exemplo, sejam simplificados. O vereador Edgar Sasaki enviou mais uma indicação ao prefeito Hamilton Mota, reiterando pela quarta vez pedido de restauração das cabeceiras da ponte existente na estrada Gumercindo Pavrete, a qual tem como referência a saída para a estrada da barragem de Santa Branca. Segundo o parlamentar, as duas cabeceiras encontram-se danificadas, podendo causar a queda da ponte, além de oferecer perigo de acidente às pessoas que a utilizam diariamente. Trata-se de uma construção de concreto de alto custo para o município, que corre risco de ser perdida por falta de manutenção. Confira onde estão os radares móveis em Jacareí nesse início de semana. Hoje os radares estarão na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Luísa, Avenida Lucas Nogueira Garcês, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Jardim Paulistano, Avenida Elmira Martins Moreira e nas avenidas Dom Pedro I no Parque dos Príncipes e Alex Dark, no Conjunto São Benedito. Amanhã, a fiscalização móvel acontece na Avenida 9 de Julho, no centro, Rua Padre Eugênio, Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco, Avenida Malek Assid, Rua Tiradentes, na região central, e na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Jardim Paulistano. Vamos agora às notícias do esporte com Ellen Martins. Neste fim de semana, muitas equipes de Jacareí viajaram para competir fora de casa. O time de handebol cadete masculino de Jacareí perdeu no jogo contra a equipe de Praia Grande no último domingo. O placar final do jogo foi 36-22. A partida foi válida pela Liga Paulistana de Handebol. Já a equipe juvenil de handebol de Jacareí saiu com a vitória jogando também contra o time de Praia Grande. O resultado da partida foi 39-22 para o Jacareí. O próximo jogo da equipe juvenil pela Liga Paulistana de Handebol será no próximo sábado, dia 15 de junho, na cidade de Guarulhos, contra o time da cidade. E o rugby de Jacareí conquistou 2 vitórias importantes contra o time União de Rugby Alphaville. Representando o Jacareí jogaram 2 equipes, a principal e a M18. A equipe principal teve um jogo disputadíssimo, mas mostrou superioridade e garantiu 37-22. Esse resultado deixa o rugby de Jacareí na liderança temporária da Copa São Paulo, com 27 pontos. E os meninos do M18 também fizeram bonito na partida contra a União de Rugby Alphaville e finalizaram o jogo com um placar folgado de 37-7. Com essa vitória, o time jacariense segue na 4ª colocação do Campeonato Paulista M18. Na próxima rodada, dia 23, Jacareí joga em casa com a equipe de Ilhabela, atual líder do campeonato. Infelizmente, o quadro de esportes termina aqui. Eu volto a encontrar com você na próxima segunda-feira, hein? Tchau, tchau. O NJ de hoje fica por aqui. Uma boa tarde e boa semana.